Esses dias, algumas semanas atrás, ou foi 1 ou 2 semanas atrás, nós tivemos aqui um tempo precioso numa conversa profética. O pastor Werner aí chamou um pessoal e nós pudemos estar juntos aqui conversando. E foi uma noite preciosa de poder conversar sobre o agir de Deus por meio do ministério profético. E quando você está atento no processo, sim, eu recebi naquela noite uma palavra que mexeu comigo. O pastor que estava junto conosco, ele ministrou ali que o texto de 1 Coríntios 14, quando ele diz assim, o que profetiza edifica a igreja. E o que a igreja, para ser edificada, ela precisa da palavra profética. Isso mexeu comigo. E eu fiquei com essa palavra no meu interior, para lá e para cá, meditando nessa palavra, observando um pouquinho ao redor, como a palavra profética ela se move na sua, na minha vida. E realmente é aquilo que nós vimos hoje na minha devocional. O que prevalece, o que permanece na sua e na minha vida, é a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra, ela cumpre o seu propósito em nós e ela volta para o nosso Pai Celeste. Quando você percebe o poder da palavra profética, você caminha como aquele que procura constantemente esse sinal da parte de Deus, do que Ele está falando naquela situação. Nos dias em que nós vivemos são dias de crise, são dias desafiadores para você e para mim. E sabe o que faz você prevalecer? É a palavra profética. Lembra que nós lemos esses dias sobre Isaac? Isaac, ele estava num momento de crise, muita fome, e ele pensou, como todo mundo pensava no dia, eu vou para o Egito porque ali vou encontrar comida. E Deus disse para ele, não, fica na terra. Quando ele recebeu a palavra, fica na terra, ele semeou naquela terra seca, naquela poeira que estava, aquela região da terra de Canaã. E o resultado da palavra profética na vida dele, ele recebeu 100 vezes mais. O que aconteceu na vida dele, o que acontece em tempos de crise, você tem, no final da crise, você tem vencedores e você tem perdedores. Ele, recolhendo 100 por 1 naquela terra, o que aconteceu? Todo mundo veio comprar dele. E ele enriqueceu tremendamente naqueles dias, nos dias de crise. Dias de crise são dias, oportunidades para você ouvir de Deus a palavra dele, aplicar no seu empreendimento, na sua família. E do outro lado, os vencedores que andam no Espírito, eles vão sair vitoriosos e vão conquistar. Então preste atenção hoje nessa palavra, porque pode ser uma palavra que vai lhe fortalecer nesses dias, de olhar para esses dias como oportunidade e não como uma ameaça. Esses dias como uma oportunidade de crescimento e não de esvaziamento. Esses dias são dias que você vai romper para aquilo que Deus tem preparado para você e não dias de ficar estagnado e retroceder. Em Cristo Jesus, como nós cantamos, a vitória dele é a sua vitória. O romper dele é o seu romper nesses dias. Assim como Jesus você é sobre a face da terra, como diz lá em 1 João. E você vai romper e experimentar o favor de Deus. Vamos lá ler então agora 1 Coríntios 14. Eu quero ler com você os primeiros 5 versículos. Vamos juntos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O próximo. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isso aqui tem um segredo, né? Quando se fala em línguas, se fala mistérios, aquilo que está escondido em Deus lhe é revelado. E ele continua no 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aqui é o texto que o pastor usou. O que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5 ainda. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém,
que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E eu não passei ali, mas um pouquinho mais adiante, no próprio capítulo de 1 Coríntios 14, você tem ali um texto que para nós ele é a chave na escola de profetas, na escola de ativação profética, que você já pode ir se inscrevendo aí para agosto, que diz assim: porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Todos podem profetizar. Todos nós, um atrás do outro, como que em linha, em sequência, nós podemos profetizar e declarar a palavra que recebemos da parte de Deus em nossas vidas. Quando você pega, eu vou voltar lá para o versículo de número 4, 1 Coríntios 4, veja esse texto. Muitos consideram que o profetizar exclui o falar em línguas, mas os dois se complementam. Por gentileza, vamos ler de novo 1 Coríntios 14, versículo de número 4. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Então, o que acontece quando você fala mistérios com Deus? Você fala os pensamentos escondidos de Deus. Você vai se edificando. E aí na sequência o versículo diz o quê? Quando você se edifica, aí você consegue profetizar e edificar a igreja. E o propósito de Deus, quando Ele chama você e a mim, toda a palavra que Ele dá, é edificar. E a palavra edificar significa construir, colocar uma peça, depois a outra, ir construindo, consolidando a vida de uma pessoa. Então perceba que a palavra profética é ela que faz isso. E o que é a palavra profética? A palavra profética é uma palavra inspirada por Deus na sua vida, que lhe fortalece, que lhe encoraja, como nós lemos. Ela tem 3 funções: ela lhe consola, ela lhe edifica e ela te encoraja, ela te levanta. Ela te consola, tira a tristeza e te dá um entendimento para a leitura correta daquela dificuldade que você está enfrentando. Ela te edifica porque ela te ensina a construir e avançar. Ela te encoraja porque você e eu, nós sempre precisamos de uma palavra de afirmação, palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, para que nós continuemos a avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que profetiza edifica a igreja, e a palavra profética, ela edifica a igreja, ela constrói a igreja. E você lembra daquele texto de Mateus 4,4, quando Jesus, na tentação, ele disse assim, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando da palavra profética, da palavra que vem da boca de Deus, toca a sua vida, lhe fortalece, e você consegue fortalecer outras pessoas e animar e abençoar outras pessoas. Perceba a força da palavra profética. Ela edifica. Quando uma pessoa é edificada, o que acontece? A vida de Deus se manifesta nela e ela é fortalecida. A palavra profética, quando nós estudamos na escola de treinamento ministerial, é a palavra rema. É uma palavra específica, para uma situação específica, para uma pessoa específica, num tempo específico. É uma palavra que procede da boca de Deus e ela vem sobre a sua vida e ela lhe fortalece e ela lhe faz crescer. Você lembra aquela história em que Jesus ele subiu na região da colina de Golã, no norte de Israel, passando o mar da Galileia, ele foi subindo, e ele chegou numa região onde que se fazia muito despachos, onde tinha muita macumbaria, e onde tinha muitos ídolos, e as pessoas iam lá para de alguma forma receber uma revelação, receber um entendimento, fazer um trabalho para conquistar alguma coisa. E no meio daquele ambiente de feitiçaria, de idolatria, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? O que o pessoal está dizendo a meu respeito? E Jesus ele olha para eles e eles respondem, falam o que as pessoas dizem.
E aí ele se torna bem pessoal, e ele diz: e vocês? Quem dizem que é o Filho do Homem? Para quem é Jesus na sua vida? E aí vale uma pergunta para você e para mim: quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na sua vida? Quem ele representa? Para uns pode ser: ele é meu supridor, ele é o meu socorro, ele me tem salvado de situações, ele é meu ajudador. Quem é Jesus na sua vida? Jesus perguntou isso para os seus discípulos. E é interessante que quando você percebe isso, vem comigo lá em Mateus 16. Pedro, ele recebe uma palavra e ele diz assim, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus, aquele que veio da parte de Deus, o Filho de Deus. E é interessante que Pedro, ele achou que ele teve apenas uma boa ideia. Ele achou talvez que ele estava teologicamente correto. Ele achou talvez que ele tinha acertado uma palavra. E o Senhor Jesus, ele coloca para ele o seguinte no versículo 17, no versículo seguinte, veja lá. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você é muito feliz, cara, porque não foi carne e sangue, não veio isso de você. O que você recebeu agora não foi a sua observação, não foi a sua inteligência, não foi o seu estudo, não foi tudo que você tem na sua vida. Quem revelou isso não foi carne e sangue. E ele continua dizendo o quê? Mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. E aqui entra a palavra profética. Uma palavra que o seu Pai Celeste revela. A palavra revelar é algo que está escondido ao entendimento natural, o seu e meu. E Deus dá uma palavra e Ele revela, Ele mostra, como foi cantado aqui, Ele dá luz. E a palavra luz significa conhecimento nas Escrituras. Quando você tem uma luz, você recebe um não revelamento, como Bencozito disse, você recebe uma revelação. E Pedro recebeu, nessa hora, ele recebeu da parte de Deus uma revelação. Uma palavra que procedeu da boca de Deus, que o próprio Pai lhe deu para ele responder a pergunta que ele tinha ali, diante dele, no que Jesus estava perguntando para você. E veja aqui um assunto importante para você e para mim. Jesus precisa se tornar uma revelação na sua vida. Uma vida pessoal, você que cresceu dentro da igreja, você que tem participado da vida da igreja desde pequeno, chega um momento em que você precisa de uma revelação pessoal de quem é Jesus na sua vida. Talvez você chegou na igreja e experimentou e ouviu, gostou, simpatizou com tudo e disse sim para Jesus e foi envolvido. Talvez você teve uma necessidade de cura, talvez uma necessidade financeira, de relacionamento na família, e você disse sim, e Jesus entrou, trouxe cura, trouxe salvação para a sua casa, a sua família. Mas Jesus, quem é Jesus para você? Qual a revelação que você tem dele na sua vida? Pedro recebeu isso de uma forma assim, muito simples. Quando veio uma pergunta da parte do Senhor Jesus, como eu estou lhe perguntando agora. E talvez nesse instante o Espírito Santo está lhe dando algumas palavras proféticas que vêm do coração de Deus, que vêm lhe afirmando quem é Jesus na sua vida. E Pedro, ele teve uma palavra pessoal, ele disse: você é o Cristo. E quando ele tem a revelação de que Jesus é o Cristo, ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que veio trazer a salvação e trazer a vida em abundância para as nossas vidas. E a revelação de Cristo, o ungido de Deus na sua vida, lhe dá um novo nascimento. Você não só vê, você entra e você começa a viver um relacionamento onde você experimenta a revelação de Deus na sua vida.
Veja que especial é a palavra profética. Jesus fala isso para Pedro, e aí ele continua dizendo no versículo de número 18, vamos ler esse texto, e Jesus fala: Pedro, eu digo para você o seguinte, você é Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra, essa rocha que ele fala, essa rocha da revelação de quem eu sou na sua vida, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir. Isso, tendo essa revelação, a sua vida vai brotar e receber o novo de Deus na sua caminhada. Você vai crescer de uma forma extraordinária. Você vai ser edificado e vai avançar, vai chegar à maturidade em Cristo Jesus. Chegar a ser um pai, uma mãe espiritual. Volte lá o texto para mim, por gentileza. Também eu te digo, o 18, por gentileza. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, essa rocha, essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a palavra profética alcança a tua vida, o inferno inteiro pode se levantar. Mas você rompe, porque com a palavra de Deus na sua mão, a espada do Espírito, quando você recebe a palavra de Deus revelada, ela gera fé no seu coração. Essa palavra revelada na sua vida, que procede da boca de Deus, ela lhe dá coragem de superação, ela dá aquela extensão de fé que você precisa para conquistar algo. A palavra profética, ela lhe abre o entendimento para o conhecimento, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Você vai diagnosticar, você vai ter o entendimento do que fazer dali por diante. As manifestações do Espírito Santo, elas se movem por intermédio da palavra profética, por intermédio da palavra que procede do coração de Deus para seu coração, e ela é específica para você, para um momento específico em que você está vivendo, para um tempo específico, para uma situação específica. Para cada uma delas, o seu Pai Celeste tem uma palavra de revelação. Eu espero que você esteja começando a ficar curioso pela palavra profética de Deus na sua vida. Espero que você fique curioso, porque a palavra que prevalece, ela rompe e ela vai para a eternidade. Você é um ser eterno, você não é um ser só para viver aqui 80, 90, 120 anos. Você foi feito para viver a eternidade. E a eternidade te toca quando a palavra profética de Deus alcança a sua vida. O interessante é que a palavra profética, ela é tão pessoal e tão simples e tão natural. Pedro achou que foi algo que ele recebeu ali. Não. Você recebe palavras proféticas em muitos instantes, em muitos momentos. E o que nos dá a vitória na nossa vida é crer na palavra profética e não desfazê-la na nossa vida. Foi só um pensamento, foi só um sentimento. Esses dias a Silvia, cheguei em casa, estava bem cansadinho. Eu gravei aqui na sexta-feira umas 4 horas para 5 horas de vídeos, de ministrações. Cheguei em casa cansado e ela disse: tive uma ideia. E eu fui lá, disse: então, eu já estou pronto para sair, então só me passa a tarefa que eu cumpro e a sua palavra vai se cumprir e vai abençoar uma pessoa. Ela tinha feito sopa naquele dia. Eu fui levar lá para uma irmã querida a sopa que a Silvia preparou. Como foi bom poder entregar uma mensagem de amor de Deus para você. Um rema, um toque de amor, que uma palavra que veio ao coração para tocar a vida dela. A palavra profética, ontem nós estávamos reunidos aqui com os jovens, tendo que nós chamamos lá com eles do Mastermind, fazendo trabalho de treinamento de maturidade, de coaching com eles, conversando com eles, e nós terminamos o último ponto, e a conversa foi fluindo, colocamos algumas perguntas,
eles colocaram algumas perguntas, e à medida que eles foram colocando perguntas, e isso é uma das coisas especiais quando vem palavras proféticas, é fazer perguntas. E eles fizeram algumas perguntas e de repente, assim, veio para um deles uma palavra tão forte: puxa vida, o que realmente é importante? Eu falei para eles, lembrei com eles a palavra de Moisés, quando ele faz a oração, que para mim uma palavra rema, foi uma palavra que tem me ajudado a nortear, e quando faço planejamentos, essa palavra ela me vem, quando Moisés ele ora assim: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E nos meus planejamentos, quando eu faço isso, eu faço um countdown, né? Contar para baixo. Eu vejo, pega lá 80 anos, e a idade que eu estou chegando, eu tenho apenas 20 anos ainda de vida, se pegar nessa fase. Talvez eu tenha 30 anos, não sei, o Senhor o sabe. Mas contar os dias faz com que cada dia, cada hora, eu encontre a sabedoria de Deus para decidir o que realmente é importante. E a palavra profética mexeu com eles tanto, eles começaram a se perguntar: puxa, eu já passei dos 20. Eu tenho talvez tantos anos de vida, eu estou chegando aos 30. O que eu tenho feito da minha vida? E veio uma palavra rema para eles, naquele instante foi bonito de ver o despertar do coração entre eles, de começar a pensar o que realmente é importante na vida. Nós estávamos falando sobre isso, o que é realmente importante na nossa vida, o que realmente é significativo. E foi muito legal a conversa. Esses dias que nós estamos lendo Gênesis, e aliás hoje é o 50º capítulo, o capítulo 50, estamos festejando 50 dias de leitura da Bíblia, né? Nós vamos aí avançar e ler até o final ela, mas já fechamos hoje fechamos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. E amanhã, então, se você quer entrar nessa estação, entre nessa estação, vamos começar a ler amanhã Êxodo. E vamos ver as revelações que Deus tem para nós ali em Êxodo. Mas hoje, capítulo 50, o Senhor deu uma palavra de novo. José e os irmãos dele, o papai tinha falecido, o papai Jacó, Israel tinha falecido, e eles fizeram todo o processo ali de luto e de entrega da vida de Israel. E aí os irmãos vêm com uma pergunta, e os irmãos não tinham recebido o perdão que José tinha estendido para eles, não tinham entendido a palavra profética, eles viveram debaixo daquele sentimento de talvez José prejudicar a vida deles agora que o pai estava morto. Pensaram politicamente, pensaram como seres humanos pensam. E quando você olha para José, você vê nele a revelação da palavra de Deus, a palavra profética na vida dele. E José, ele leu a vida dele, leu toda a circunstância que passou na vida dele, aos olhos do propósito eterno de Deus, para com a vida dele, para com a vida da família dele, olhando muito mais além, até a sua e a minha vida. José, ele fez uma releitura da vida dele. Alguns chamam isso de ressignificar a vida dele. Eu estava conversando com os jovens, tive uma vez o privilégio de fazer um exercício, a reescrever a minha vida, de cada 7 em 7 anos, como foi a minha vida, e reescrevê-la da perspectiva de Deus, como Deus olhou para cada momento da minha vida e como tudo isso cooperou no meu caminhar. A tal da ressignificação, a releitura da sua vida aos olhos de Deus. Veja que palavra profética que está vindo agora na sua vida. José tinha tudo para ser vingativo, ele estava com faca e com queijo na mão para destruir os seus irmãos e de reverter a eles 100 vezes mais do que eles tinham feito para ele. Mas José tinha recebido uma palavra profética da parte de Deus, que Deus tinha feito, que tudo aquilo tinha cooperado para o bem. Ele diz, realmente, vocês intentaram mal para comigo,
mas Deus fez do mal para o bem. Essa palavra profética da vida de José fez toda a diferença na história. Ele recebeu, ele entendeu isso, ele releu a sua vida aos olhos de Deus por causa de uma palavra que Deus deu para ele. E ele pôde ser fiel na casa de Potifar, ele pôde ser fiel na casa quando ele estava encarcerado, ele foi fiel quando ele foi colocado no trono e foi governar o Egito, porque ele tinha uma palavra profética na vida dele, que ele lembrava lá do sonho, de 2 sonhos. E quando vem 2 na palavra de Deus, sempre significa que já está decidido, é sério, é importantíssimo. Número 2, é como que sublinhar uma palavra. Quando Deus tem uma palavra, Ele sublinha ela na sua vida, Ele fala 2 vezes. E José teve 2 sonhos, e a leitura da caminhada dele, aos olhos de Deus, inspirado por Deus, fez dele um homem que não fosse mais vingativo. Sabe, às vezes, eu tive um amigo meu, e um tempo que eu passei um tempo bem difícil numa instituição, e comecei a achar que as pessoas me perseguiam. Eu comecei a olhar ao meu redor, e achava que aquela pessoa, ela estava planejando, maquinando outra, e quando via 2 pessoas conversando, achava que elas estavam. Eu criei uma mentalidade na minha cabeça, eu coloquei assim, um medo do que as pessoas estão falando. E aí eu sentei com um amigo psicólogo meu, tive que sentar com ele, eu percebi que meu interior estava confuso, eu precisava de uma releitura de toda aquela situação, e uma pergunta dele foi um rema de Deus na minha vida. Eu estava tão certo que era verdadeiro, que as pessoas estavam me perseguindo, que uma pergunta inspirada por Deus deu cabo naquilo. Ele me perguntou: será que é verdade? Será que é verdade que as pessoas estão perseguindo você? Será que é verdade que as pessoas estão pensando na sua vida e querendo de alguma forma te derrubar? Será que é verdade? Ou será que é o inferno que está falando isso? Deus tem uma história na sua vida, Deus te chamou, te separou, te colocou na igreja, e aí o inimigo começa a lançar pensamentos, sentimentos, para que você ache que, não, o pessoal não gosta de mim, o pessoal está querendo o meu mal. Será? Permita o Espírito Santo hoje te perguntar: será que isso é verdade? Será que esse sentimento, esse pensamento é de Deus? Observe na sua vida o falar profético. Hoje esta é a chamada de Deus na sua vida, de você olhar para a sua vida, olhar para a sua caminhada, olhar para a sua história e começar a ler ela da perspectiva de Deus. Pedro, junto com os discípulos, ele estava enfrentando um tempo que ele precisava de uma leitura, de uma inspiração da parte de Deus. E a pergunta de Jesus a ele fez toda a diferença. E quer uma dica? Quando surgem perguntas no coração, preste atenção se não é o Espírito Santo lhe perguntando. Deus trabalha muito com perguntas. Deus questiona às vezes os nossos pensamentos, os nossos caminhos, para nos ajudar, não porque Ele quer saber alguma coisa, para nos ajudar a refletir. A pergunta de Jesus para com os discípulos não era uma crise de identidade dele: quem será que eu sou? Ele queria que a revelação alcançasse o coração deles. E pela pergunta, como que abriu-se o céu sobre eles, e Pedro, ele percebeu na hora e ele falou. E a palavra que procede da boca de Deus, ela precisa romper dentro de nós alguns bloqueios. A nossa lógica, e nós somos treinados a isso, nós que estamos ali fazendo o clube do livro, né? E aprendendo as 4 chaves, nós estamos aprendendo algumas coisas interessantes ali, e uma das coisas é esses bloqueios que nós temos em nós para podermos romper. E esses dias, essa semana que vem, nós vamos estar conversando sobre a visão espiritual.
E como romper para termos visões espirituais. É possível. Todos podem profetizar e todos podem ter visões espirituais. Ah, peguei você agora numa curiosidade. Todos podem falar em línguas, mas nem todo mundo é obrigado, nem todo mundo é obrigado a profetizar, nem todo mundo é obrigado a ter visões, mas é possível. Que tal? A palavra profética, ela precisa romper essas nossas lógicas, às vezes o que a gente acha. Eu demorei 6 meses para conseguir falar em línguas, porque tive que romper bloqueios internos meus. Eu demorei para profetizar, e às vezes quando a gente fala assim, até ontem nós estávamos comentando com uma pessoa e incentivando assim, eu estava incentivando essa pessoa a profetizar, e ela tinha um bloqueio. Eu não sou tão espiritual que eu possa profetizar. Veja o bloqueio da religiosidade na vida de uma pessoa. Eu não consigo ouvir a Deus, é um bloqueio nosso. E você e eu, nós podemos romper quando nós nos ajudamos. A palavra eu até já pensando muito rápido, já estou gaguejando aqui. Palavra. A palavra profética é um presente de Deus na sua vida. Você ouve ela toda hora, todo instante. Se dê tempo para ficar em quietude, se dê tempo para ler a palavra de Deus, se dê tempo para desligar a televisão, as mídias sociais, colocar um som gostoso, deite no seu sofá e perceba o falar de Deus na sua vida. A palavra profética é sua, é presente seu, é acesso que você tem liberado. Quando você toma ceia hoje, lembre disso, você tem acesso ao falar de Deus na sua vida. Uau! Que coisa bonita você poder romper no profético, no ouvir Deus falar com você, no rema de Deus para com a sua vida. Que precioso é poder tomar cada decisão debaixo de uma inspiração da parte de Deus. Isaac foi protegido, e quando ele obedeceu a palavra profética que foi dado para ele, ele rompeu. Eu estava ouvindo, o Wagner compartilhou comigo um testemunho, e vou tomar a liberdade aqui de já citei o nome. Ele disse assim, o pastor Paulo Maeda liberou uma palavra, que o dia D ia chegar, o dia sem dívida ia chegar na sua vida. Ele creu, e no meio da palavra, ele hoje celebra o dia D na vida dele. Glória a Deus. E isso é para você também. O dia D chegou na sua vida, dia sem dívida com pessoas, sem dívidas consigo mesmo, porque o perdão de Deus chegou na sua vida e se manifestou por completo. Não há nada mais que condene a sua vida, porque o amor de Deus alcançou a sua vida, o perdão de Deus chegou aí na sua vida. Receba esse caminhar de Deus na sua vida nos 40 dias que nós estamos na ceia. Receba a palavra de Deus. Uau, isso aqui está tão bom, eu não quero parar de falar, mas chegou o momento de parar. Quero convidar a equipe dos músicos a vir aqui e você celebrar diante de Deus. Uma das primeiras coisas para que a gente possa reconhecer a palavra profética na nossa vida é reconhecer, puxa, isso é meu, isso é para mim. E dizer sim, eu creio, eu recebo a palavra profética. E isso requer um pouquinho de atenção da sua parte, de você dizer, ok, a palavra profética me é dada. E aí você compartilha com seu apacentador, com seu cônjuge, com seu familiar, com seus pais. Você vai compartilhando aquilo que Deus tem dado para você. E você vai verificando, isso é de Deus, não é de Deus. Nós estamos fazendo isso no Clube do Livro. Escrevendo e compartilhando um com o outro. É de Deus, não é de Deus, Deus está falando conosco. E como é precioso dizer, sim, é de Deus, isso aí procede de Deus na sua vida. Como é precioso isso estar aí acontecendo na sua caminhada. Receba na sua vida. A palavra profética, ela é para edificar a sua vida. Quando você vai ligar para alguém, peça para Deus, Deus me dá uma palavra para ele, para ela. E Deus vai te dar, com certeza vai te dar.
Quando você estiver junto com seus filhos esses dias, no dia de ontem, te dei uma palavra que procede do coração de Deus. Chama seus filhos e abençoe eles. E você vai perceber que quando você fizer isso, vai acontecer como aconteceu com Israel. A palavra de Deus vai vir na sua boca e ela vai se cumprir na vida dos seus filhos. Você vai atingir gerações com a sua bênção. Hoje é dia de abençoar a sua casa. Hoje é dia de dizer sim, Pai, eu recebo a palavra profética no meu coração. E enquanto nós cantamos esse cântico, renda o seu coração a Ele. Diz: Senhor, eu recebo a palavra profética. E em meus louvores, a presença de Deus, ela se manifesta. E você vai perceber o falar dEle de uma forma espetacular, simples, extraordinária, fora do comum, agora na sua vida. Abra o seu coração em meio a esse louvor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.